Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 14 do livro Ícaro Redimido. Mas antes de eu começar, eu já peço que a gente faça aquela troca. Eu leio para vocês e vocês deixem o seu apoio curtindo, comentando, compartilhando e, se ainda não for inscrito, se inscrevendo no canal. E se você quiser também se tornar um membro, basta clicar no botãozinho aqui de baixo, certo? Então vamos para o capítulo. Um homem sem memória. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Jesus, Lucas 12:33. A morte é o fim somente da organização carnal temporária de que se serve o espírito em sua romagem terrena. Limita apenas uma das infinitas dimensões da vida, que se desdobra além em panoramas inalcançáveis para a mente humana. Para o espírito em evolução, sujeito a quedas e recomeços, os recursos propostos pela mente divina para sua educação são ilimitados, sobrepondo-lhe a reduzida capacidade de empreender o mal e sofrer-lhe as consequências. Embora isso não justifique a permanência no desacerto, é-lhe dado o livre-arbítrio para errar, pois sempre é possível o reparo da consciência ferida e vilipendiada pelo desamor. Os atropelos não compensam os abusos livremente pretendidos, mas todas as oportunidades são oferecidas para a regeneração do espírito e o seu retorno definitivo ao seio amoroso do Pai, que o aguarda com paciência e o quer livre, na capacidade de eleger e agir, vivendo, enfim, por espontânea vontade, confinado nas fronteiras do amor sem limites. A dor comparece como recurso de correção, inibindo novos sofrimentos para que o espírito conquiste a alegria perene, herança genuína com a qual foi criado. Além dela, o amor se estabelece como auxílio poderoso, capaz de cicatrizar as maiores chagas do espírito, remédio seguro, sempre disponível na criação, em qualquer instância, aguardando somente que a vontade do ser se manifeste para utilizá-lo em proveito de si mesmo. Por isso o apóstolo pescador nos asseverou que a benevolência pode cobrir a multidão de nossos males. Não fosse o amor de Heitor por sua pupila, estaria ela entregue ao dissabor de um transpasse doloroso e prolongado. O óbito a surpreendera com um coração desalentado e a alma despreparada para uma vida espiritual feliz. Porém, a misericórdia do Pai lhe sustentava os passos vacilantes na nova existência que iniciava. Se a lei é capaz de punir, ela o faz com o escopo único da correção, nunca visando a semeadura de desesperos, frutos exclusivos da própria desdita do ser. E se é possível amparar, antes que a coimar, esta é, sem dúvida, a opção da misericórdia divina. Caterine seguiu seu caminho e não nos cabia acompanhá-la por ora. Heitor a ampararia com a dedicação de verdadeiro e amoroso pai, orientando-a com segurança na nova estrada que se desdobrava aos seus pés. Cumprira ela, embora com dificuldades, a tarefa que a vida lhe pedira, e se foi protagonista do escândalo, era porque o escândalo se fazia necessário. Não fosse a disposição de Heitor em amparar Alberto, possivelmente não estaríamos empreendendo a sua assistência naquele momento. Mas a misericórdia de Deus a ninguém abandona e assiste o homem através do próprio homem, sem que ele se dê conta de sua amorosa presença. Alberto, em obediência à providência divina, fora recolhido no departamento da embrioterapia, na mesma enfermaria que anteriormente visitara em companhia de Adelaide. Em breve, acompanhado da dedicada amiga, retornávamos ao local, a fim de nos certificarmos dos novos rumos a tomar em nossa tarefa de tutoria.
Embora amparado pelo departamento, continuava ele sob nosso encargo e devíamos nos inteirar de suas novas necessidades. Ainda não conhecíamos a sua história e ignorávamos as causas que o levaram ao infeliz autoextermínio. Mas no momento, nossa expectativa se direcionava ao estado em que iríamos encontrá-lo. Ter-se-ia fixado na embriomorfia? Necessitaria de novo e urgente mergulho na carne? Haveria ainda risco de ovoidização? O espírito que é abortado na fase de desenvolvimento embrionário tem destino variado, guardando dependência direta de sua condição evolutiva e do período em que deixa o corpo em formação. De modo geral, aqueles que interrompem sua incursão na carne antes da terceira semana de gestação desligam-se quase que automaticamente de suas vestes orgânicas ao serem abortados. Seus liames com o perispírito feminino são mais fortes do que com o próprio corpo em desenvolvimento, e assim continuam, por tempo indeterminado, jungidos às mães que o abortaram por qualquer motivo que seja, aguardando nova oportunidade de renascimento, segundo programação espiritual. Por isso, na maioria das vezes, o espírito expulso até essa fase é o mesmo que torna a nascer logo depois. Esta é a forma como a natureza protege esses seres, surpreendidos em delicada situação de trânsito entre os dois mundos. Os que falecem depois da terceira semana, de modo geral, abandonam a intimidade materna juntamente com seus restos orgânicos, estando o desligamento perispiritual subordinado aos mesmos princípios que norteiam a desencarnação em geral, ou seja, guarda dependência direta com a posição evolutiva de cada um, sendo tanto mais dificultosa quanto menos evoluído é o ser. Alguns, da mesma forma, podem voltar à união quase imediata com suas mães, aguardando o novo nascimento, quando assim programado, enquanto que outros são cuidadosamente recolhidos às casas assistenciais que se dedicam a esse tipo de amparo, qual o departamento de embrioterapia. Estejam seguros os homens de que o mundo espiritual dispensa especial atenção a estes espíritos, da mesma forma que na Terra se cuida com desvelo dos bebês prematuros. Aqueles que não tornam a carne logo de imediato demandam um período variável para se recuperarem, de acordo com seus potenciais evolutivos. Uma pequena parcela, de modo geral oriunda de ovoides ou suicidas, não se recupera, tornando-se embrióides, como vimos, presos ao molde embrionário, tendo a reencarnação como única possibilidade de volver à normalidade da forma. Sabemos, no entanto, que os liames do pretérito e as forças do ódio podem alterar todas essas condições, modificando sobremaneira os destinos dos envolvidos. Embrióides comprometidos com processos dolorosos, comumente renitentes criminosos do passado, podem cair nas garras de espíritos malignos, servindo-lhes aos interesses nefastos, situação bastante rara que cria graves consequências para o ser, exigindo a interferência da misericórdia divina. No aborto criminoso, como regra geral, estabelecem-se laços de ódios recíprocos, jungindo mãe e filho, tecendo destino de amarguras para ambos, com difícil solução no tempo. Mesmo transportando precárias condições orgânicas, os embrióides podem promover, de imediato, acirrado ataque às infelizes mães que os abortaram, em triste urdidura obsessiva, que pode conduzi-las à loucura ou mesmo à morte. Fora do âmbito dessas conjunturas dolorosas, os embrióides, de modo geral, encontram socorro nos serviços especializados de assistência onde são amorosamente cuidados, a fim de se restabelecerem do choque reencarnatório ou tornarem, em curto intervalo de tempo, ao vaso físico. Ao chegarmos ao departamento de embrioterapia, fomos surpreendidos por Fausto, que nos informava haver transferido Alberto para as câmaras de retificação.
O amigo se desculpava por não ter nos inteirado do fato a tempo, mas a nossa alegria pela notícia suplantava qualquer sentimento de desagrado. O tarefeiro nos dava conta de que o pequeno impulso contrativo do desenlace de Alberto esgotara-se prontamente, dando início à efetiva expansão reconstrutora perispiritual, levando a seu pronto refazimento. O tratamento proposto redundara no resultado esperado. Como o desamor não interferia no processo e uma onda de simpatia lhe amparava a alma desvalida, a qual até mesmo Fausto dizia não saber de onde provinha, nosso amigo pôde se recuperar, pois detinha suficiente potencial evolutivo para isso. Apesar do aborto lhe ter sido hedionda imposição, o processo fora benéfico o bastante para efetuar o saneamento de suas energias negativas, evacuadas com proveito para a massa embrionária. A embrioterapia tinha sido bem sucedida. Podíamos respirar aliviados e dar graças a Deus pelo êxito do tratamento. Demandamos as câmeras de retificação, ansiosos por examinar nosso amigo. Estas câmaras são usadas no plano espiritual para se acomodarem com relativo conforto espíritos que necessitam passar por sono prolongado após o óbito, mas somente aqueles, no entanto, cujas consciências não se achem desequilibradas por ódio comprometedores ou aflições angustiosas a ponto de perturbarem a paz que reina em tais ambientes. Apesar de serenos, trazem a intimidade psicossomática imiscuída de remanescentes vibracionais deletérios, oriundo de desequilíbrios da vida mental na carne, e ainda se ressentem dos sintomas que lhes acompanhavam a jornada terrena nos últimos dias. Aí permanecem eliminando tais resíduos fluídicos, a fim de amealhar um bem-estar maior na nova vida que iniciam. Espíritos que, embora providos de certas conquistas morais, nutriram a crença na nulidade após a morte e não conseguem despertar para a realidade espiritual, aí também se estacionam em sono prolongado, às vezes por anos a fio. Respeitosos e salientes, adentramos a câmara que o retinha, a fim de nos inteirar de seu estado atual. Surpreendidos, encontramo-nos com um espírito rejuvenescido, dormindo serenamente. A angústia respiratória e a expressão de desespero se lhe evadira da fisionomia, deixando-a estampar um rosto jovial que, embora bastante lívido, irradiava mansidão. Orelhas salientes, cabelos negros e lisos, repartidos ao meio, testa larga, sobrancelhas delgadas, desenhavam-lhe o semblante, enfeitado por fino bigode, delineando-se aos nossos olhos a figura de um jovem de baixa estatura, com idade aproximada de 20 anos. Sem denotar mais os sinais da contrição cervical do enforcamento, seu espírito estava completamente refeito e se apresentava de modo aparentemente saudável. Naturalmente que os graves desequilíbrios que engendrara para si mesmo não haviam sido de todo sanados, mas estavam momentaneamente apaziguados. Um salutar período de refazimento lhe seria doravante concedido pela lei. O entrechoque das forças psíquicas autodestrutivas que conflitavam em seu palco mental serenou-se por um instante. Sua condição fora amenizada pela misericórdia divina, e doravante poderia ele, possivelmente, reconstruir o panorama íntimo sem a necessidade dos bruscos choques reencarnatórios, aurindo maiores benefícios de tratamento mais a menos. Seus olhos, estacionados sob as pálpebras cerradas, não denotavam os característicos movimentos rápidos, indicando-nos a ausência absoluta de sonhos, típico desta fase de recuperação da consciência. Retiramo-nos em silêncio, a fim de dialogar com proveito, sem perturbar-lhe o repouso prolongado. Podemos agora compreender o valor do estágio na carne para um espírito em desespero. A bênção do renascimento,
embora curto como no caso de Alberto, é recurso seguro que a providência divina coloca a nosso favor, em que pesem todas as dificuldades do processo e os dramas engendrados ao seu derredor. Devemos agradecer a misericórdia do Pai, sempre disposto a amparar-nos, sob quaisquer circunstâncias. Considerava junto a Adelaide, embora confabulasse comigo mesmo. O escândalo se fazia necessário. Compreendemos a assertiva do mestre, completou a amiga, trazendo a figura de Caterine em sua mente. Vejo seus pensamentos buscando por Caterine. Certamente teremos oportunidade de revê-la. Aprendemos a querê-la e tecemos com ela uma teia de simpatia que certamente nos unirá no futuro. Por ora, convém enviar-lhe o nosso sentimento de reconforto e paz, para que se refaça do doloroso transe sem graves consequências para sua consciência. No obstante, as dificuldades com que se envolveu no processo, conferindo-lhe o infeliz desfecho, o prejuízo angariado, foi muito mais para si mesma do que para Alberto, que, a despeito do acréscimo de dores impostas aos próprios sofrimentos, auriu benefícios com a acerba experiência. O mal muitas vezes é via de correção para o próprio mal, o que não quer dizer que ele seja necessário, pois a lei não depende de sua realização para engendrar o bem que sempre almeja na educação do ser. Verificávamos que a embrioterapia permitira a Alberto, enfim, completar com eficiência a histogênese perispiritual, alijando de sua organização os obstáculos impostos pela autocatálise. Adelaide admirava-se da perfeita recomposição psicossomática de nosso amigo, obedecendo aos moldes anteriores ao seu renascimento, e não à configuração embrionária com a qual deixou a carne. Seu perispírito se refez em obediência aos registros morfossomáticos prévios, os quais o choque biológico do renascimento não fora suficiente para alterar a orientação anterior. Apressei-me a lhe explicar. Podemos comparar o processo à exposição de limalhas de ferro fortemente imantadas a pequeno e diferente campo magnético, que não é poderoso o bastante para desviá-las da direção inicial, a qual retomam com facilidade, uma vez terminada a insuficiente interferência. Sua recuperação pressupõe, no entanto, que ele traz recursos evolutivos suficientes para exercer certo domínio sobre a sua constituição e que seu corpo mental se acha preservado. Ele não precisará de breve retorno à esfera física e poderá desfrutar de um período de refazimento no plano espiritual. Os riscos da embriomorfia e da ovoidização estão definitivamente superados, Adelaide. O choque reencarnatório lhe foi salutar impulso de reconstrução perispiritual, livrando-o de grave encistamento ovoidal. As forças psicossomáticas da contração foram dominadas e a histogênese perispiritual, finalmente, pôde dar livre curso à sua plena realização. Enfim, a desencarnação anterior completou o seu ciclo. Não nos iludamos, no entanto, Adelaide. O processo não terminou. Acredito que ele irá despertar, mas situações dificultosas ainda o aguardam para o completo restabelecimento de seu panorama íntimo, desfeito pelo suicídio. Haverá então outros danos a se esperar neste caso? O restabelecimento de sua forma não pressupõe sua plena recuperação? Interrogou a amiga admirada. Vemos apenas o refazimento de suas linhas morfossomáticas, mas certamente sua consciência ainda necessitará de tempo para se reequilibrar. O dano do suicídio ao espírito é severo o bastante para desestruturar o sutil metabolismo do pensamento. A personalidade pode sofrer lesões graves, apresentando quadros psicóticos de difícil remissão no plano em que estamos. O choque reencarnatório, embora salutar,
pode provocar amnésias importantes, apagando-se da memória consciente os registros da encarnação prévia. Outros não conseguem o despertamento eficaz da consciência e necessitam ser encaminhados à reencarnação da forma como estão. Significativo processo depressivo costuma acoimar ainda os suicidas, ao se depararem com a realidade depois da morte, reconhecendo que suas dificuldades diante da vida e de si mesmos multiplicaram-se com um ato impensado. Não conhecemos casos em que o autocida desperte realmente refeito como se nada houvesse sucedido. A irradiação de serenidade de sua psicosfera é sem dúvida um bom prognóstico, mas aguardemos que nosso companheiro desperte para verificar a extensão da chaga espiritual estabelecida em sua alma e as suas novas necessidades. Diariamente o visitávamos, aplicando-lhe passes de drenagem a fim de auxiliar na limpeza fluídica necessária ao seu despertamento. Prontamente ele reagia, eliminando pela regurgitação substância espumosa e escura. Diante do espanto de Adelaide, expliquei. Todos trazemos da carne vibrações deletérias acumuladas pela mente, no exercício da vida, Adelaide. Vibrações que não são necessariamente produto de maldades, mas de ansiedades, inseguranças, temores infundados, bem como dos equívocos do orgulho e do egoísmo. O perispírito, quando já alcançou certo patamar evolutivo, não as tolera em teores perturbadores. Daí a necessidade de que sejam evacuadas de sua delicada intimidade. Essa limpeza fluídica residual é efetivada, normalmente, através do que chamamos de drenagem emuctorial ou fisiológica, assim denominada por utilizar as vias orgânicas e não patológicas de eliminação, como a transpiração, a regurgitação, o vômito e as vias urinárias. Exudam, de modo geral, secreções pegajosas e escuras, que variam em intensidade e duração, segundo necessidades individuais. Recordemos que há concreções energéticas tão arraigadas e graves que não podem ser evacuadas do perispírito por essas vias, estabelecendo chagas através das quais se consomem, sendo chamadas drenagens não emuctoriais ou patológicas. Outras ainda, de maior condensação, frutos de atos ignominiosos relevantes, somente podem ser absorvidas pela carne. Estas são as drenagens expiatórias, fontes da maioria das enfermidades do homem encarnado. Por longo tempo, assistimos Alberto no repouso regenerador nas câmaras de retificação. À medida que os dias se passavam, nos dávamos conta de que éramos os únicos interessados no auxílio ao nosso desventurado amigo. Inusitadamente, ele se encontrava aparentemente só. Se não era assediado por inimigos ansiando por justiça, tampouco era procurado por vibrações angustiantes de familiares e amigos, encarnados ou desencarnados, fato que de certa forma o deixava livre para recuperar-se. Estranhávamos o fato, pois é frequente a presença assídua de parentes aflitos, pedindo por notícias e ansiando por favores especiais junto às enfermarias de Portais do Vale. Seu isolamento nos fazia pensar estarmos diante de um espírito que possivelmente não construíra família quando encarnado. O Vale dos Suicidas se compara a imenso hospital, onde frequentemente aportam familiares em busca de notícias de seus detentos, e nossa colônia conta com equipes empenhadas em acalmar essas aflições comuns na alma humana. A bem da verdade, nossos mentores informavam-nos que muitas pessoas, entre parentes e amigos, apoiaram-no pelo pensamento e pelas preces logo após o seu desenlace, como uma de suas irmãs e sua fiel caseira. No entanto, não observávamos mais essa teia de afetividade sustentando-o.
possivelmente devido ao longo tempo que ele despendera nas cavernas do vale, caindo em momentâneo esquecimento por parte daqueles que o querem. A misericórdia divina, que a ninguém desampara, contava com nossa modesta colaboração para lhe sustentar os passos na vida espiritual, e procuraríamos fazer isso da melhor maneira possível, conduídos pelo seu quase completo abandono, somente suplantado pela presença magnânima de Heitor. Nem mesmo os genitores de nosso amigo se mostravam preocupados com ele, pois não lhes percebíamos os pensamentos angustiosos procurando-o. Habitualmente, os pais não ouvidam os filhos, a não ser quando em trânsito na carne, e possivelmente esse seria o caso em questão. Embora os parentes remanescentes na crosta não demonstrassem excessiva inquietude pela sua situação, notávamos uma enorme aura de simpatia envolvendo de forma significativa a sua atmosfera espiritual. Nos momentos em que entrávamos em prece a fim de aplicar-lhe os passes de drenagem, podíamos sentir estas ondas de ternura em proporções nunca vistas, excitando-nos a imaginação quanto à sua origem. Não guardávamos a menor dúvida de que essas afáveis vibrações eram oriundas de pensamentos generosos em seu favor, sendo-lhe bálsamo precioso e salutar, interferindo beneficamente em sua recuperação. Certamente, grande número de amigos, pessoas que possivelmente foram beneficiadas por ele, procuravam-no com sentimentos de reconforto e gratidão, verdadeiro fluxo de apoio, amparando-lhe o espírito frágil e vacilante nos primeiros passos no mundo espiritual. Como não se acompanhavam de ondas aflitivas, denotavam não partir de familiares, cujas irradiações mentais, comumente veiculadas em cruciantes preocupações, mais perturbam do que amenizam o desencarnado em situações delicadas como a de Alberto. Podemos observar aqui as evidências dos efeitos telesomáticos, dizia a Adelaide, convidando-a ao estudo. É reconhecida no mundo dos homens a possibilidade de se atuar na organização somática de outrem, à distância, pelo emprego da vontade, direcionada para o bem ou com o intuito de prejudicar. A prática do voodoo, através do qual se inflige um ato de maldade a outrem, sem contato físico, é fenômeno conhecido desde épocas remotas, o que atesta igualmente a possibilidade de se propiciar o bem onde quer que seja. Não há extensão suficiente para se apartar o pensamento, onda poderosa que encontra sempre seu destino com precisão e eficiência. Um sentimento de bondade afaga e consola, onde quer que se encontrem as dores que objetive sanar. Por isso, a oração é recurso seguro que a divindade coloca à nossa disposição em qualquer momento e em qualquer lugar. Alberto está sendo beneficiado por vibrações que, mesmo separadas pelas barreiras dimensionais, chegam a ele, servindo-lhe de recurso inigualável de recuperação. Podíamos senti-las reverberando em sua organização perispiritual e certamente contribuíram decisivamente para amenizar o seu doloroso quadro e apressar a sua melhora, que demandaria tempo muito mais prolongado para se efetivar. De fato, os diretores de nossa colônia nos informavam que estávamos diante de um homem que cultivara o apoio popular e detinha méritos importantes, pois deixara uma mensagem de paz na terra e desempenhara uma missão de relevo entre seus irmãos. As emanações de simpatia que registrávamos ao seu redor provinham de suas ações dignas para com os semelhantes, embora indignas para consigo mesmo. Admirados, podíamos sentir a importância dos atos de bondade na romagem terrena, retornando em benefício de seu próprio protagonista. São os únicos valores que trazemos para o mundo espiritual, a única moeda que pode atravessar as barreiras dimensionais que separam os dois mundos. Eis o tesouro que ninguém rouba, a bolsa que não envelhece, da assertiva evangélica.
Sem dúvida alguma, esse manto invisível de amparo foi o único responsável pelo pronto restabelecimento de nosso amigo. Em breve, para a surpresa nossa, Alberto despertou e, abrindo os olhos, fixou-os serenamente em nós, denotando perceber-nos a presença. Leve ar de interrogação se estampava em sua face, e de pronto interrogou-nos em polido francês. Onde estou? No sanatório de Valmont ou Biarritz? Fique calmo. Não há motivo para inquietar-se. Você está de fato em um hospital e entre amigos. Volte a dormir. Mais tarde conversaremos. Alberto, denotando os olhos ainda pesados, voltava a mergulhar no sono profundo. Adelaide, admirada, questionava-me quanto aos nomes referidos em seu curto diálogo. Ao que anuí. De fato, recordo-me da existência de uma casa de saúde em Valmont, na Suíça, junto aos Alpes, e Biarritz é uma cidade no sul da França, famosa pelas suas estações de repouso. Certamente, nosso amigo esteve internado nesses locais em seus últimos dias de vida. Não convém, no entanto, delongarmos uma conversação mais acurada com ele, pois ainda necessita do repouso para recompor-se. Guardemos nossa curiosidade. Em breve, Alberto passava mais tempo desperto do que dormindo, e o transferimos para as instâncias de hidroterapia, onde prosseguia em tratamento nos banhos de imersão. A água, como sabemos, possui admirável capacidade de absorção vibratória, auxiliando a drenagem de fluidos remanescentes do corpo físico, estacionados no psicossoma, completando a sua retificação. Auxiliavam-no na prazerosa higienização perispiritual, amparando-lhe os passos ainda vacilantes. Fraco e trêmulo, ainda não conseguia entreter uma conversação prolongada conosco. Mantinha um olhar vago e perdido, e falava muito pouco. Em breve, lhe pedimos que se pronunciasse em português por se achar entre brasileiros. Embora eu tivesse ainda lembrança de minha origem francesa e pudesse entendê-lo, o mesmo não se daria com os demais que o envolviam. Estamos em Petrópolis, então? Por favor, chame o Dr. Sinésio Pestana, que está a par de meu caso, solicitava nosso amigo. Meu sobrinho Jorge também virá procurar-me em breve. Nossa colônia depois nos informava que se tratava do médico que o atendera nos últimos dias de vida na Terra e que, de fato, ele vivera em Petrópolis. À medida que se recuperava, Alberto, no entanto, se retraía em mutismo injustificado. Não queria mais saber onde se encontrava e não chamava mais pelo Dr. Sinésio ou pelo sobrinho, até o dia em que nos demos conta dos motivos do laconismo. Vejo que vocês me querem bem e me ajudam, mas, por favor, digam-me, quem sou eu? Não sei sequer o meu nome. Vocês me chamam de Alberto, mas não tenho certeza de que assim me denomino, dizia-nos bastante entristecido, retornando ao acanhado e arredio mutismo. Estávamos diante de um homem sem memória, que não sabia nem o próprio nome. Uma patologia espiritual comum e esperada nestes casos se estabelecera, a amnésia transreencarnatória. A memória, definida como a capacidade de registrar movimentos e fixá-los na personalidade em forma de automatismos, estabilizando-os por ação prolongada, é importante habilidade do espírito, ferramenta indispensável da evolução. Sem sua atuação, o progresso não se faria possível, pois o ser deveria reiniciar seus passos na matéria sempre que tornasse a ela. Por isso, a memória é recurso ativo na gênese dos instintos biológicos, desde os primórdios da vida. Na matéria bruta, ela ainda pode ser vista como a persistência da ação de forças que guardam a lembrança de suas trajetórias e no efeito que sempre recorda a sua causa. No plano espiritual, estudamos essa poderosa força dividida em duas formas de manifestação, a memória somática e a memória psíquica.
A primeira, também chamada memória cerebral, baseia-se em registros de impulsos de natureza elétrica retidos pelos neurônios, do corpo físico ou perispiritual, a serviço da função cognitiva e emocional que o espírito empreende no presente, no exercício da vida. Funciona qual impressão magnética dos instrumentos que gravam sons e imagens, pois os neurônios especializados na memória utilizam um sistema idêntico, embora de muito maior complexidade pela intricada rede de interações que estabelecem no aparelho cerebral. A memória psíquica, denominada também extracerebral, é tecida em substância espiritual, consentindo de precisos registros de lembranças guardados na consciência profunda, cuja natureza íntima ainda nos escapa à compreensão. Está consubstanciada na sutil mecânica do pensamento, compondo forças espirituais na complexidade da mente e não guarda dependência alguma com as células neurais perispirituais ou carnais. É chamada ainda de memória espiritual, memória profunda ou inconsciente, sendo responsável pela cognição e pela autoconsciência. A noção nata que o ser vivo tem de si mesmo e de sua própria existência, que o acompanha ao longo de todas as suas muitas vidas. A memória somática, a qual o espírito tem livre acesso, é instável e limitada no tempo, guardando relação com o presente, enquanto que a memória psíquica é extracerebral e está além do tempo, abrangendo todo o passado metafísico do espírito. A primeira registra as informações no decorrer de uma encarnação, e a segunda, todas as informações decorrentes de todas as encarnações. A memória espiritual é a força operosa que se projeta na massa neural física ou perispiritual, configurando a memória somática, carreando informações cognitivas, emocionais e sensórias que funcionam como impulsos, tendências ao longo da trajetória evolutiva, superando o tempo e mantendo a continuidade da vida do ser através dos seus variados ciclos de renascimento e morte. Devido à sua ação oculta, é que os seres vivos não somente desempenham atividades sem aparente conhecimento prévio, como reconstrói seus corpos copiando exatamente a forma precedente, impondo-lhes as inovações quando necessário. A nossa ignorância preferiu chamar essa propriedade de instinto, reconhecendo-lhe a surpreendente sapiência sem questionar as razões de sua existência. O instinto nada mais é do que força mnemônica do espírito, que sabe recordar o que foi aprendido. A vida nos mostra com evidência a presença dessa memória pré-reencarnatória agindo de forma inquestionável, sem a qual a experiência na matéria seria impossível. Se a semente não guardasse a lembrança da árvore que já foi, não saberia reconstruí-la com exatidão. E se o animal não rememorasse as habilidades conquistadas, não agiria com destreza diante das exigências de sua vida. Embalde, a ciência humana irá perscrutar os escaminhos cromossômicos, na vã esperança de encontrar os agentes genéticos responsáveis pela hereditariedade de tal sabedoria. A memória não é herdade física, é herança do espírito que torna a vida, trazendo o seu prévio aprendizado, prova contundente da anterioridade de sua existência. Basta admitirmos fato tão simples para que tudo se explique dentro de lógica irretorquível. A memória supera a morte, transportando de uma vida para outra as informações essenciais de que o ser necessita para prosseguir na evolução, permitindo que as novas aquisições se agreguem às antigas, que nunca se perdem. Trafegando entre os dois mundos nas quais realiza o progresso, o físico e o extrafísico, o espírito necessita de uma consciência de continuidade para sua existência entrecortada de nascimentos e desenlaces. A memória espiritual,
não se sediando na matéria, resiste à morte e o acompanha nesta jornada, permitindo a reconstrução da memória somática em cada novo renascimento, retendo o conhecimento já alcançado. A recapitulação das fases biológicas do desenvolvimento animal durante a embriogênese é expressão dessa memória de natureza espiritual, manifestando-se na confecção da mesma. Dessa maneira, se mantém a constância das linhas morfossomáticas, bem como os traços de caráter e dos hábitos, fazendo com que a personalidade se configure sempre sobre os alicerces do passado. Carreia ainda os liames kármicos, unindo o efeito à sua causa, permitindo a colheita fiel do que foi semeado, nutrindo o ser de dores ou alegrias em perfeita conformidade com a natureza dos mananciais retidos em seus registros. A memória espiritual, de modo geral, não é de fácil acesso, embora se conserve constantemente ativa, mantendo permanente troca de informações com a memória cerebral e sustentando as forças que integram a nossa personalidade. Os espíritos de mediana evolução não guardam a capacidade de penetrar-lhe os preciosos arquivos. O pleno acesso ao seu conteúdo se verifica em altos patamares da evolução, quando então o espírito conquista a capacidade de recordar todas as suas existências entrecortadas em uma única linha de continuidade. A ciência terrena, estudando a memória, viu nela também a existência de duas partes distintas, uma de ação a longo prazo, chamada memória remota, e outra de curto prazo, denominada memória recente. A primeira é a expressão da memória espiritual e a segunda da somática. Embora se reverbere em sítios de atuação física identificados pela ciência terrena nas estruturas cerebrais como o hipocampo e partes de intricado sistema límbico, a memória como um todo é um complexo sistema feito de impulsos imateriais e sem localização precisa na massa cinzenta, conquanto lesões físicas do encéfalo possam perturbar-lhe o funcionamento, como as deficiências circulatórias do idoso. Isso não pressupõe que sua origem se encontre na matéria, pois é como o pensamento que, embora necessite do aparelho encefálico para se manifestar, não lhe pertence. Ao iniciar nova aventura na carne, toda a memória somática se retrai para os níveis inconscientes da memória profunda, que passa a operar como poderosa força, reconstruindo o presente com base nos impulsos do passado. A lembrança do pretérito se apaga momentaneamente do consciente para que o espírito construa, no livro da vida, novos registros e conquiste mais elevado patamar na evolução, experimentando e reexperimentando suas habilidades, fixando-se assim o aprendizado em alicerces firmes e permitindo-se o reparo dos desvios de rota. Podemos considerar que, sem o resumo do que foi no passado, a personalidade jamais se reconstruiria para prosseguir no rumo de novas aquisições. Esta lógica facilmente compreensível da gênese dos dons natos não pode ser contestada, por mais que teimem os homens em negar-lhe a veracidade. Ao desencarnar, contudo, o espírito deve manter na consciência a recordação ativa de sua última experiência de vida, para que sua existência se dê na mesma linha de continuidade e sua personalidade se mantenha. Dessa forma, a individualidade não se desfaz, mas é a exata continuidade do que foi na matéria, com seus mesmos automatismos, habilidades conquistadas e defeitos adquiridos. Os laços afetivos seguem também fundamentados nas mesmas vivências da última experiência de vida. Assim, a memória somática refaz sua integridade no perispírito logo depois do desenlace, permitindo a reconstrução de exata cópia do corpo físico, retendo nele os mesmos impulsos que lhe foram impregnados na carne,
Para que isso se dê, a revisão panorâmica no momento da desencarnação é ferramenta essencial à reconstrução da memória somática. Quando a memória espiritual transfere para os sítios mnemônicos do perispírito refeito todo o conteúdo de sua última vida, para que o ser possa lhe dar perfeita continuidade. Por tudo isso, ressurgir no plano espiritual não é nascer de novo, como é, de fato, quando se retorna à carne. Desta forma, enquanto que para o espírito a carne é a esfera do recomeço, o plano espiritual é a esfera da continuidade. Os registros de memória participam ativamente da reconstrução do ser depois da morte, interferindo no processo a época em que ele desencarna e a sua potência evolutiva. Aqueles que deixam a vida na fase intrauterina ou mesmo falecem em tenra idade, de modo geral, reconstrói tanto suas formas perispirituais quanto suas personalidades, subordinando-se à memória profunda e não à somática, refazendo-se, portanto, segundo o panorama consciencial e morfológico da reencarnação anterior. Os arquivos mnemônicos referentes à última existência, retidos na memória espiritual, permanecem inalterados, pois a memória somática, ainda em formação, não é suficientemente capaz de alterar a prévia orientação das linhas de forças morfossomáticas das malhas perispirituais. Devido a esse fato, a memória dos espíritos nessa condição volta ao que era antes de reencarnar. Entretanto, suicidas com elevado grau de autodestrutividade e baixa condição evolutiva, como já vimos, podem ficar detidos na embriomorfia pela incapacidade de acessar a memória profunda. Da mesma forma, aqueles que deixam a vida na primeira infância, período considerado até os 7 anos, podem retroceder a personalidade e a forma física da encarnação anterior ou seguir na mesma linha de desenvolvimento do corpo físico. Fenômenos dependentes da capacidade de cada um em interferir no próprio destino. Espíritos de maior gabarito evolutivo, de modo geral, reconstruem-se obedecendo aos registros morfológicos anteriores, enquanto que aqueles de medianas potencialidades continuam presos à memória somática e permanecem atados à forma física infantil com que foram surpreendidos pela morte. A maioria desses continua desenvolvendo-se e amadurecendo como se estivesse na carne, embora de forma muito mais acelerada, atingindo o que chamamos patamar de comodidade, quando então o espírito se estaciona até o próximo retorno à carne. Indivíduos inseguros e temerosos comumente encontram este patamar de comodidade na própria infância e nela se fixam, permanecendo como crianças estacionárias no plano espiritual, até que nova reencarnação os tire do sonho de insensatez que pensam desfrutar. Estes espíritos pouco aproveitam do rico estágio de vida após a morte e normalmente reencarnam em curto período de tempo, retornando, quando possível, ao seio familiar que deixaram na Terra. A memória no desencarnado é muito mais passível de lesões do que no homem terreno em decorrência da maior instabilidade das forças psicossomáticas que a sustentam no mundo espiritual, destituídas do peso que a carne lhes impõe. No entanto, é preciso considerar que o dano à memória espiritual, patrimônio inalienável do ser, é impossível, pois esta faz parte da substância imaterial que entretece o espírito. Somente a memória somática, sediada no perispírito, está sujeita a prejuízos nas diversas peripécias do ser, tanto na carne quanto fora dela. O desfecho precipitado e infeliz dos suicidas, impedindo a realização da revisão panorâmica a contento, assim como os abruptos choques reencarnatórios das mortes prematuras em fase embrionária, que obstaculizam a perfeita recomposição dos registros mnemônicos,
podem propiciar danos significativos à memória somática do desencarnado, lesões suscetíveis de perturbar não somente a perfeita recordação do passado, mas bloquear o acesso à memória profunda, impedindo a correta reedificação tanto da forma quanto da personalidade, afetando os delicados mecanismos da cognição e da autoconsciência, que terminam por estabelecer a grave perda da autoidentidade, base para o assentamento das esquizofrenias. Os homens precisam de reconhecer a gravidade do autocídio e do feticídio, exclamou Adelaide. São muitos os entraves e dores que provocam em nosso mundo depois da morte, e que irão repercutir por muito tempo, não somente na vida espiritual, como no transcurso da própria existência na carne. Guardemos a esperança de que o homem terreno um dia se convença dessa realidade, Adelaide. Observando a expressão de vazio e o profundo desvalimento estampado na face macilenta de Alberto, amargurava-nos a alma reconhecer sua completa impossibilidade de assumir qualquer direção em seu destino. Inteiramente perdido, dependia completamente de nossa atuação ou da benevolência de entidades superiores para a continuidade de sua vida. Um espírito que adivinhávamos valoroso, pleno de possibilidades de crescimento, ali estava, inutilizado, totalmente entregue à sua própria desdita. Se não encontrasse o socorro, dificilmente se restabeleceria no plano espiritual, encaminhando-se para urgente retorno à carne em lamentáveis condições de sofrimento. Condoídos de sua situação, continuamos nossa troca de observações. Temos agora o quadro estabilizado e conhecemos suas necessidades imediatas, Adelaide. Alberto manifesta uma amnésia transreencarnatória, uma lesão que se estabelece naqueles que passam por processo desencarnatório incompleto e não executam a recomposição adequada da memória ao migrarem de um plano para o outro. Ele não refez adequadamente os seus registros mnemônicos, pela falta de revisão panorâmica após o suicídio traumático, tendo acrescido ao dano os prejuízos da desencarnação prematura na fase embrionária, infelizmente necessária para resguardá-lo do risco de ovoidização. Estes súbitos entrechoques biológicos lhe afetaram a memória somática, sustentada pela massa de neurônios do perispírito, somados à desorganização imposta pelas forças autodestrutivas ainda em vigência. Ele manteve os registros operacionais de atividades automáticas como a fala, os traços caracterológicos da personalidade e podia recordar poucos fatos mais recentes que lhe restaram na lembrança fugaz. Porém, em decorrência da perda do acesso à memória remota, estes logo se desvaneceram. Como a lesão foi profunda, ele foi perdendo paulatinamente o conhecimento que tinha de sua vida e a consciência de si mesmo. A recordação plena de suas últimas experiências de vida estará irremediavelmente perdida? Não haverá recuperação para ele no plano em que estamos? Perguntou Adelaide, surpresa. Vamos trabalhar para que isso não aconteça. O quadro é esperado nos suicidas que se recuperam através da embrioterapia. O dano, neste caso, não é completo, pois afeta somente a parte consciente da memória. O amnésico mantém em vigência os traços que compõem sua personalidade, as tendências adquiridas no exercício das últimas vidas e as aptidões do caráter. Ele perde o acesso consciente à memória remota, as lembranças do que ele foi e o que fez na última experiência reencarnatória, o que o atordoa sobremaneira e pode levá-lo a uma crise severa de despersonificação e loucura. Não podemos então consultar as anotações que o plano espiritual mantém das histórias individuais e com isso ajudá-lo a se lembrar antes que isso aconteça? Minha amiga, não é tão simples assim. Podemos consultar apontamentos e, melhor do que isso,
Sob hipnose profunda, nos é possível vasculhar a intimidade da memória inconsciente do amnésico. Mas se o indivíduo não refaz as vias de acesso próprio a essas informações, pouco valor tem. A reencarnação permanece como um recurso seguro para os casos extremos, mas deve ser empreendida somente depois do fracasso de todas as tentativas de recuperação, pois o renascimento, de modo geral, traz novas dificuldades para o ser. Os amnésicos não são raros nas enfermarias de Portais do Vale. Já lidamos com eles há muito tempo e nossos estudiosos, devido a isso, desenvolveram recursos para o seu tratamento. O método consiste em propiciar-lhe a recapitulação das experiências passadas. Única forma de fazê-los resgatá-las completamente. Não precisamos desesperar-nos. O prognóstico é favorável. Somente temos que estar dispostos a longo trabalho pela frente. E se não obtivermos êxito na tarefa, o que acontecerá com nosso amigo? Nesse caso, a reencarnação será a única via para seu reequilíbrio, embora acarrete certos transtornos. O homem sem memória, ao renascer, encontra sérias dificuldades em situar-se na vida com proveito, pois a lesão que traz irá acarretar graves perturbações na reconstrução da memória cerebral. Os laços afetivos se refazem com certa eficiência, a personalidade se reestrutura sem maiores entraves, mas diversas deficiências intelectuais se estabelecerão, refletindo-se em dificuldades de aprendizado na infância, fixando-se a idiotia em suas variadas expressões, sem que se identifique a existência de lesões orgânicas, sustentando tais alterações. Todas as funções mentais que se baseiam na memória pregressa serão perturbadas, manifestando-se a dislexia e os distúrbios da linguagem em todas as suas formas, inexplicáveis do ponto de vista puramente orgânico. E se a lesão atingir a reestruturação da personalidade, obstaculizando a identificação dos pendores do automatismo nato, poderá afetar a autoconsciência, estabelecendo-se psicopatologias mais graves, como as síndromes de despersonalização e a esquizofrenia. Compreendo. Daí a necessidade de trabalharmos com afinco a fim de recuperá-lo na lesão mnemônica. E não devemos perder de vista que todo este transtorno foi desencadeado pela louca desventura da autodestruição. Entendo agora por que Heitor foi tão reticente em nos revelar o seu passado. Ele estava apenas nos estimulando a tarefa, pois já previa que teríamos de ajudá-lo a se reencontrar, não é isto, Adamastor? É possível, Adelaide, é possível.